Ao longo desses anos, tanto como ex-atleta profissional, assim como com a Gol Mais Gol, depois de conversar e lidar com inúmeros pais, eu identifiquei alguns padrões de alguns pais e os resultados que os filhos tiveram. Vou começar com uma história e depois vou falar um pouco mais. Uma certa vez, um pai foi lá na empresa para produzir um material do filho, um vídeo dos melhores momentos dele. E aí ele sentou na frente, falou, conversando, batendo um papo. O filho dele estava com 17 anos, mais ou menos, e ainda nunca tinha jogado em nenhum time federado. E aí levou uma quantidade de jogos e eu passei o orçamento. O pai dele achou um pouco caro, pediu desconto, falei que não tinha como, e sugeri a ele a tirar, excluir um pouco os jogos, assim isso ia diminuir o investimento dele. Assim eles resolveram fazer. Então o pai virou pro filho assim ao lado e falou, ó, então quais jogos que nós tiramos? Tira tantos jogos. Aí o filho falou, qual que eu tiro, pai? O pai falou, tira o que você acha. Ficou nesse dilema os dois, enfim. Ali eu já vi uma insegurança por parte do filho, totalmente dependente do pai, até por umas decisões simples como essa. Não é simples porque é uma coisa que muda, um vídeo muda, mas é algo que um filho, um homem com 17 anos tem que tomar por si só. Depois de um tempo chegaram a uma definição e excluíram aquela quantidade. Passado isso, foi feito o trabalho dele. Depois que o vídeo estava pronto, ele fez contato com a empresa. Ele morava a uma certa distância, não era tão longe, era em torno de uns 50 quilômetros da empresa. E aí ele fez contato com a empresa, falou que estava faltando uma jogada, que era uma jogada importante, que deveria constar no vídeo dele. Tudo bem, ele foi até a empresa e nesse dia eu estava lá. E o pai dele estava próximo, falei, então vamos assistir junto. Qual a jogada que você acha que deve ir no vídeo? E aí eu assisti o lance com ele. E o lance não tinha cabimento algum de constar no DVD. E aí eu expliquei, tanto para o pai quanto para o filho, expliquei e eles concordaram. Eles viram o porquê que não estava. Mas o que aconteceu? O garoto, ele não assistiu o vídeo, ele só ficou na imaginação que era uma boa jogada. E ali continha vários erros, não só o fato da jogada não ser boa, mas o fato de como ele estava interpretando o que era bom. E aí esse comportamento, aliado a essa avaliação, já mostrava um pouco os resultados. Por que ele estava tendo aquele resultado de não estar conseguindo ingressar no clube, não estar conseguindo dar sequência à carreira. Moral da história. Expliquei para ele e para o pai, e aí eu entrei em outra esfera, falei da questão do garoto, ele deixar o filho tomar a iniciativa. Muitas vezes o amor dos pais é tão grande, todo pai ama demais. Porém, alguns, o amor é tanto que ele não consegue nem se controlar a ponto de querer controlar o filho em tudo. E sabe qual é o resultado disso normalmente? Se fica um garoto inseguro, porque ele não toma decisões sozinho. E todos os dias nós tomamos decisões sozinhos. E eu conversando com esse pai, depois que eu colocar minha opinião do que eu achava, ele começou até a chorar no dia. Porque aqueles comportamentos que ele estava tendo resultava como o filho dele também reagia até em campo. Porque quando um atleta está numa situação decisiva, ele tem que tomar decisão constante, dentro de campo, fora de campo, com o treinador, com o amigo, e tudo isso vai impactar. Tudo impacta. Então, essa criação com uma autoproteção muito grande vai criar um garoto nesse perfil, consequentemente acaba não rendendo. Então, esse é um comportamento muito comum que eu vi de muitos pais aqui na empresa, querendo ajudar excessivamente o filho e não deixando ele tomar as decisões sozinho. Porque não tem jeito, para você desenvolver, você vai errar e comandar. Quando a pessoa começa a andar, a criança ela não começa a andar sem cair, ela vai ter que cair, tanto andando como andar de bicicleta, não tem jeito. Então, na hora da decisão também é igual. E aí, essas decisões partem dentro de campo, aonde vai treinar, com quem vai treinar. Moral da história, isso cria um jovem inseguro.